Olá pessoal, muito boa noite. Estamos começando mais um Esporte na TV, aqui na Vale TV. Sou Gustavo Hennemann, fico com você das 19 às 19h30 nesta sexta-feira, dia 26 de agosto. Bom pessoal, vocês sabem, podem nos acompanhar sempre no canal 14 da NET, aqui para Novo Hamburgo, também Campo Bom, Sapiranga e Estância Velha. Canal 6 da NET aqui para São Leopoldo, nossa cidade vizinha. Temos também o nosso site, valetvplay.com. Nossas redes sociais, no Instagram, Facebook e também no YouTube da Vale TV, aplicativo para iOS e Android, o valeTV.play. Bom, pessoal, para a gente rapidamente, nesta sexta-feira, já deve ter bola rolando aí para Grêmio e Ituano, jogo aqui na Arena em Porto Alegre, Grêmio buscando a vitória para, quem sabe, ficar na vice-liderança da competição, dormir, né, nessa sexta-feira, no sábado, até o domingo, né, porque domingo tem Bahia e Vasco da Gama, outro confronto aí pelo G4 da Série B. Bahia tem 44 pontos, mesmo número de pontos do Grêmio, mas o Bahia está como vice-líder atualmente, e o Vasco é o quarto colocado com 42 pontos. Então, importante aí uma vitória do Grêmio dentro de casa nessa partida aí com Pedro Jeromel em campo, mas sem o Ferreirinha aí que teve mais uma lesão e só volta no mês de outubro para a equipe tricolor. Em termos de internacional, o Inter se prepara para o jogo de segunda-feira, enfrenta o Juventude no Beira-Rio, 20 horas, jogo aí pela 24ª rodada do Brasileirão. É o Inter que também busca uma vitória dentro de casa para consolidar, quem sabe, um G4. Está empatado aí com o Corinthians, né, que é o quarto colocado com 39 pontos, e o Inter também tem seus 39 pontos, buscando aí essa ascensão na tabela, voltar, né, para esse G4 que já esteve durante o campeonato. O Internacional, então, nessa partida diante no Clássico Gaúcho com o Juventude na segunda-feira. A gente vai continuar falando de futebol aqui, pessoal, porque a gente ontem falou de Novo Hamburgo na Copinha e hoje vai falar de Aimoré, aqui sobre o troféu Tarcísio Flecha Negra, né? A Copinha da Federação Gaúcha de Futebol. Convidado especial dessa noite é o Maurício Mandrasso, que é o preparador físico do Clube Esportivo Aimoré. Eu dou uma boa noite aqui para o Maurício, seja bem-vindo ao Esporte na TV, tudo bom? Boa noite, Gustavo, obrigado pela oportunidade, pelo convite, a gente vem trocar essa ideia e bater esse papo bem interessante sobre futebol, sobre o nosso Aimoré. Beleza. Ô Maurício, conta para nós então, tia, a preparação já começou, quase 2 semanas de trabalho já no Aimoré para essa Copinha, você que já vem fazendo um trabalho desde o Campeonato Gaúcho e também Série D do Brasileiro aí com a equipe aqui de São Léo. Isso, a gente vem trabalhando, né, Gustavo, acho que faz 2 semanas, estamos na segunda semana de preparação. E a gente terminou a Série D ali, depois da nossa boa campanha, a gente deu um recesso de 1 semana e meia para os atletas e retornamos e planejamos agora 5 semanas até a estreia. Estamos na segunda semana, os atletas vêm respondendo muito bem. Alguns atletas, quando eles retornam de um tempo parado, necessitam de alguma coisa a mais, né? Sim. Mas foi bom para alguns atletas que estavam com a minutagem alta, dar uma boa descansada e retornar para a gente continuar buscando performance neles e buscando a melhor qualificação de toda a equipe, correspondendo bem no campeonato da Copa Federação. E legal assim, né, que manteve uma parte do grupo aí da Série D, né, o pessoal já vem com um lastro físico importante, né, Maurício? Isso é importante. Já tem uma sequência agora para essa Copinha, daí uma preparação Perfeito, boa. Né, Gustavo? A gente consegue, dentro do que nem tu colocaste muito bem, a gente ter essa manutenção de alguns atletas, né? E aí os atletas novos que estão chegando também estão respondendo muito bem aos estímulos de treinamento e a gente acaba deixando o clube e o grupo bem equilibrado para fazer uma boa competição, que é o objetivo do Aimoré. Sem dúvida. Até aqui, para o pessoal que está em casa, o Aimoré está no grupo E da competição, né? Junto com o Bagé, o Grêmio, né? Provavelmente jogando com sub-20, transição ali, né? Guarani de Bagé e também o 12 horas, né? Que vai ser a estreia do Aimoré fora de casa dia 14. A princípio dia 14, né? Porque a tabela da federação a gente nunca sabe quando é que se vai dar certo ou não, né? Mas assim, Maurício, tem que ter um bom trabalho, né? Preparação, porque vai ser jogos fortes, né? Um turno só, né? Da questão da Copinha ali, para classificar e o Aimoré com certeza deve ir para buscar o título, né? Com certeza, né, Gustavo? Esse é o objetivo e a gente acaba como a competição esse ano são um turno só, né? Algumas competições anteriores era jogos de ida e volta, tem que entrar muito bem já direcionando o que a gente quer na competição, desde a estreia, para fazer uma grande estreia e, consequentemente, a sequência dos jogos conseguir pontuar e classificar para ir para os mata-matas e com o objetivo do título sempre.
Sem dúvida. E como é que é assim, a questão do perfil do grupo do Aimoré agora? É um grupo mais jovem? Como é que tu gosta de trabalhar também essa questão física para o pessoal chegar nos cascos aí para os jogos? Então, o próprio Gauchão, né, que a gente acompanhou quando eu cheguei no Gauchão. Eu lembro que o Aimoré tava uma pegada bastante forte, né? Teve jogos bem disputados na Série B, né? Isso. Então, o grupo do Gauchão, ele era um grupo mais equilibrado em idade. Tinha alguns jogadores mais experientes, Sim. com alguns mais jovens, né? Já o da Série D, a ideia também veio muitos jogadores jovens, mas mantiveram também ali a nossa espinha dorsal, aí, que são jogadores mais experientes, como Paulinho Dias, Sim. o próprio Volpe, né? O Wesley centroavante, e se uniu essa garotada aí mais jovem e responderam muito bem. E foram jogos muito disputados, né? Os jogos da Série D. E que nem tu colocaste, alguns jogos emblemáticos, com algumas viradas. Isso, desgasta mais, né? A gente tem que estar sempre, eu procuro colocar os atletas que o futebol, ele dentro do jogo tu tem uma oscilação, né? Mas tu tem que estar sempre buscando a performance máxima. E é 100 minutos, né? Então a gente tem que estar esperto durante todo o jogo, todos os 100 minutos de jogos, porque às vezes ela pode se decidir no começo como pode se decidir no final. Então, tu tendo um grupo bem equilibrado, a gente consegue manter essa performance até o final, que é o que a gente busca, né? Sim, sem dúvida. E ô Maurício, como é que tu lida com essa questão, às vezes, dos jogadores, até para dar uma descontraída, assim, o jogador ali, treino físico, de novo treino físico, academia e tal, treino puxado. Nessas 2 primeiras semanas é um pouco isso, mas também agora já se trabalha um pouco mais parte física com bola, com uma parte técnica também, já para dar uma aliviada também, porque senão, às vezes, o choro é livre também, né? Então, Gustavo, a gente vê, que nem tu colocaste, né, algumas metodologias, hoje em dia o trabalho do caráter físico isolado, ele já não é tão executado. Não quer se dizer que não deve fazer, né? Porque eu acho que cada preparador, cada comissão tem uma metodologia, o importante é os caras chegarem num alto rendimento, né? Sim. Só que hoje em dia tu consegue colocar alguns componentes que a gente colocou, uma bola, uma parte técnica, às vezes a bola para disfarçar. Sim, ou para dar uma enganada. Para dar uma enganada. E a gente já trabalha também ali junto com a comissão, com o Edinho, com o Preto, com o Michel, com o próprio Jorge. A gente já consegue também ali na segunda semana já colocar alguns componentes táticos juntos, né? E em relação à parte física, eu acredito que os atletas eles têm que acreditar no que está propondo para eles. E uma das minhas maneiras de trabalhar sempre é ter essa relação horizontal com o atleta, e mostrar para ele o quanto é importante, né, ele criar essa base, esse lastro, que seja de 2 semanas numa intensidade mais física, né, para depois, na sequência da competição, tu conseguir manter o nível ou até evoluir. Porque eu sempre coloco para eles, né, que a gente tem que estar sempre construindo forma, né? Forma física, forma técnica, tática, e isso aí é uma crescente. No momento que tu acha que tu tá bem é porque tu pode cair do cavalo. Então os jogadores, os atletas, eles têm esse entendimento, né? Eles acreditam bem no que a gente está colocando para eles, e o empenho deles nos treinamentos é o máximo, e eu só tenho que elogiar tanto o grupo que começou lá no Gauchão, como o grupo da Série D, como esse grupo que nem tu colocou, que se manteve com esses atletas novos, estão indo muito bem e dando respostas muito produtivas. E às vezes não é só questão física, né, que se trabalha ali, tem que ter a parte da alimentação fora também, que o pessoal tem que se cuidar. Perfeito, porque eles são treinos mais desgastantes, né, porque a gente acaba dobrando alguns turnos, 2 turnos, fazendo digamos um planejamento onde tu busca que o atleta ele te dê uma carga mais ótima, né, para depois supercompensar. Então o atleta tem que dormir bem, tem que se alimentar bem, hidratar bem, são um conjunto de fatores que vai fazer ele construir essa performance, né? Porque não adianta a gente só treinar e o atleta não descansar, não alimentar, não cuidar essa questão extra que é muito importante, não só para o futebol, mas como todo esporte de alto rendimento, né, Gustavo? E falando da Copinha especificamente, é uma competição de tiro curto, né? Se a gente for ver aí, 2 meses e meio praticamente terminou a competição, né? Então tem que estar muito bem preparado, não só nessas questões físicas, técnicas, táticas, e também mentalmente, né? Entender que a competição é curta, que não tem tempo para poder chorar, digamos assim. No momento que a gente pensar, já tem que estar muito bem colocado e conquistando a pontuação para a gente conseguir classificar e ir para os mata-mata. Claro. E o Maurício, mudou um pouco da questão da comissão técnica que você tinha no Gauchão, daí veio o Edinho, o Preto,
Como é que está sendo o trabalho agora com esses dois profissionais, os outros profissionais também, o Michel e o Jorge também, já tiveram aqui. Como é que está sendo esse trabalho com essa nova comissão aí para ti e as diferenças aí que dá para se dizer? Sim, a comissão, aqui estava no Gauchão antes, né, o professor Lacerda, o professor Santiago, o treinador de goleiro também, o Lula, são caras sensacionais também, grandes profissionais. E até tenho muita gratidão, o professor Lacerda me convidou para ir no Aimoré em dezembro, onde eu consegui chegar ao clube e demonstrar meu trabalho. E aí depois acabaram saindo, o clube me propôs para continuar, né? Sim. E fiquei muito feliz também. E aí, juntamente veio o Preto, o Michel, o Jorge já estava no clube, é um grande profissional, e o professor Edinho, que dispensa comentários, são caras sensacionais que já vem fazendo um bom trabalho aí no futebol na região, né? O Preto como ex-atleta também, e o professor Edinho também é um cara que já tem um bom tempo aí de estrada, né? E fez um grande trabalho. E agora a gente conseguiu consolidar uma boa campanha na Série D. E são caras que, no dia a dia, assim, para trabalhar, são caras que dispensam comentários também, profissionais do mais altíssimo nível. Quando o Preto veio aqui, quando o Michel, o Jorge e tal, todos comentaram assim que a comissão técnica, até mesmo o Edinho, né? Mas o Edinho é a ponta ali, né? Ele que decide, né? O bacana de ter a comissão técnica ali que vocês conseguem, às vezes, ouvir as ideias de todos e conseguir decidir em conjunto, né? Acho que isso é importante também, né, Maurício? Perfeito. Isso é o dia a dia, né? Todo dia a gente está trocando alguma ideia, trocando alguma informação, para a gente, que nem tu colocou, decidir em conjunto e ser o mais assertivo possível, né? Porque a gente pode planejar alguma estrutura, mas ao decorrer ela vai ter algumas mudanças. Sim. Então essa troca de ideia, essa relação horizontal, ela é fundamental para o sucesso do trabalho. E a comissão técnica chefiada pelo professor Edinho é sensacional em todos esses fatores também. E agora nesse período, assim, como cuidar para o atleta não ter lesão também? Porque veio a Série D, que foi desgastante, né? O Aimoré conseguiu o feito histórico aí de passar de fase, vencer fora do estado, né? E agora teve essa parada, né? E daí voltando para uma pré-temporada no meio do ano, né? Mas como cuidar, assim, da questão dos atletas para não ter lesão, né? Para fazer essa questão aí? Essa é uma colocação, né, Gustavo? Que se hoje em dia, um dos fatores a gente é tentar deixar o atleta a redução de lesões, né? Sim. Porque é uma situação que acaba deixando o atleta fora de jogos, de treino, e isso é um prejuízo para o atleta, prejuízo para o clube. E as lesões, a gente que trabalha com futebol há um bom tempo aí, elas vão acontecer, né? O que a gente procura fazer é reduzir elas. E, que nem tu colocaste, a gente tem algumas estratégias, né, de treinamento, de prevenção, de exercícios preventivos, né, que vão auxiliar nesse processo. Agora, na Série D, a gente teve uma boa resposta, acho que a gente não teve nenhuma lesão muscular, foram 15 jogos, se não me engano. É muito importante, né? E o calendário, ele, na série D, ou série C, até Série B, às vezes, o jogo é uma vez por semana, né? Sim, não são jogos tão sequenciais, e tu sempre consegue ter o atleta mais descansado para o próximo jogo. Sim. E isso é uma situação que se coloca muito no calendário. A gente vê muitas comissões reclamando, né, Gustavo? Quando os jogos são sequenciais... Gauchão, quarto domingo, né? E o próprio Gauchão também, a gente conseguiu também ter uma resposta muito boa a nível de lesão muscular. Acho que a gente teve uma do Wellington lá no final contra o Inter, foi a única. E teve o Gonçalves agora, né? Teve joelho, né? Mas são lesões mais traumáticas, né? Que aí elas acontecem, né? Mas não são questões por sobrecarga de jogos e de treino, né? Então a gente procura, quando a semana é mais aberta, que a gente chama, tu consegue colocar esses conteúdos de trabalho, de treinamentos de força, que vai equilibrar a musculatura do atleta e também descansar o atleta que está com uma minutagem mais alta, né? Porque tu descansa ele, prepara ele melhor na semana para no próximo jogo ele estar, digamos, com o tanque cheio, né? Numa gíria. E isso é importante. E quando os jogos são mais sequenciais, o atleta às vezes ele vai para o próximo jogo, quando o jogo é de quarta a domingo, ele não está totalmente bem descansado. Não. Então tu acaba tendo um desgaste maior e um risco maior de lesões. E também, que nem tu colocaste, não é só isso, né? Às vezes também cuidado com a alimentação, com a nutrição, uma suplementação também ajuda, né? Sim. Algumas estratégias também de recover que se utiliza muito. E o trabalho é feito em conjunto, não é só o trabalho do preparador físico, mas sim o trabalho
do departamento médico, da fisioterapia, do próprio treinador, da comissão técnica, a gente acaba periodizando ali. Pô, às vezes o exemplo, o Gustavo tem que tirar um pouquinho desse treino, né? Sim, dá uma segurada Dá nele. uma segurada. E Ainda assim, mais às vezes um jogador né, que faz diferença no time ali, o camisa 10, centroavante e tal. Então é que nem tu falou, é no dia a dia que a gente vai, vamos Sim. segurar um pouquinho, Gustavo. Esse aqui tem que treinar um pouquinho mais. É bem individual, né? Claro. Essas abordagens para a gente conseguir ter o time um maior rendimento e reduzir as lesões, que é um dos principais objetivos que a gente tem também. Sem dúvida. Agora, para a gente mudar um pouquinho dessa questão, Maurício, conta para nós um pouquinho da tua história, né? Até chegar no Aimoré aí, tem uma boa história já de trabalho no futebol, aí, inclusive trabalhando no Grêmio bastante tempo, né? Isso, Gustavo. A gente está no futebol, acho que vai fazer quase 20 anos, né? Comecei estagiando em algumas equipes antes de me formar. Aí, depois de formado em 2008, eu fui trabalhar no estado do Paraná. Aí eu voltei para o estado do Rio Grande do Sul em 2010 a 2013 no Caxias, ali fiquei 3 anos no Caxias. Aí trabalhei no Cerâmica, depois fui para o Cuiabá, lá disputei a Copa do Brasil, Série C. Em 2015 eu acho que eu retornei para o estado, estava no São José, e aí tive o convite do Grêmio e permaneci no Grêmio de 2015 a 2021, foram 7 temporadas. E aí no final de 21 eu tive o convite de ir para o Aimoré, onde estou até nesse exato momento e muito feliz ali com a oportunidade do clube me proporcionar de desenvolver o meu trabalho. Claro, mas ali falando dessa questão de estar no Grêmio, né? Tu pegou um período do Grêmio vitorioso, né? Apesar de daqui a pouco ter trabalhado na base, mas também trabalhar no profissional, transição. Sim. Pô, o Grêmio ali 2017, campeão da Libertadores, 2016 foi Copa do Brasil, então foi um ciclo bastante vitorioso que tu participaste dentro do Grêmio. Sim, só foi, digamos, uma boa época, né? Ali foi a época vitoriosa, onde a gente pôde contribuir, né, com o nosso trabalho para a formação de grandes atletas que chegaram ao profissional e se consolidaram ali, né? Pode citar alguns deles aí. A gente passou ali, o Arthur passou conosco ali, eu trabalhei na Sub-20. no Cristo Rei contra o Aimoré, né? Exatamente. E aí depois a gente trabalhou na categoria transição, né? Que tinha muitos jogadores que passavam ali antes de profissional. Aí a gente passou pelo Arthur também, foi um dos atletas que foi muito bem consolidado. O PP, Verdade, essa rapaziada aí, o GPR, o Cebolinha, toda essa moçada acabou passando ali pela equipe de base, equipe de transição, para se consolidar no profissional e buscando fazer o melhor trabalho possível. E pegamos a época boa, né, de bons títulos, acabamos fazendo alguns jogos também no Gauchão, alguns jogos que o Grêmio mandava essa equipe sub-23 acho que era a Copa Sul Minas que teve, né? Ah, não, era... agora me fugiu... Da liga lá, né? Essa liga, então era bom porque dava experiência para esses jogadores, né? Jogar jogos assim mais mais cascudos para quando chegar no profissional eles estarem bem habituados, né? Então a gente passou muita gente ali. Juan também. O zagueiro Juan ficou um bom tabeque, que é de Novo Hamburgo, né? O Juan ali. O GPR passou também um bom tempo. Tinha muitos jogadores. E nesse período ali... Ferreirinha agora, o Ferreirinha fez um grande campeonato de aspirante. Jogou ali, no Aimoré também. Teve no Aimoré, depois ele retornou para o Grêmio, ele veio para o aspirante e fizemos uma grande competição, ele foi artilheiro e aí depois ele se credenciou para estar no profissional do Grêmio, um grande atleta também. Se eu começar Você vai lembrar e falar vários, a gente está lembrando mais desses assim que foram emblemáticos ali para o clube, né? Ali tu pode contar também o próprio Jailson, na época também, Sim, verdade. que passou ali. Foi bem, tá fora do país, se consolidou. Né? E aí, agora essa rapaziada que está buscando espaço deles ali também foram atletas que passaram não só que é um trabalho como um todo, né, Gustavo? Vem lá da categoria de base, acaba reproduzindo na equipe sub-23 e depois no profissional eles acabam tendo essa chance de mostrar o trabalho deles. E como é que era a questão do ambiente lá? Renato Portaluppi, com toda essa situação, porque o Renato foi o cara que estava dentro do Grêmio lá e falavam que ele tinha chave do vestiário, né? Mas como é que era trabalhar assim a base em relação ao profissional? O Renato Portaluppi era um cara acessível, não era tanto? Como é que era? Era um pouco mais difícil, né? Essa questão da chegada ao profissional, né? Sim, é que assim, o Renato é um ícone, um grande ídolo do clube.
E a equipe que a gente trabalhava ali, a de transição, era para dar suporte à equipe profissional, né? Sim, sim. Então, o que nos dava assim, de condições de trabalho, a gente sempre fez a melhor forma possível. Só que o profissional, ela tá acima, né? Bem acima. Então, o trabalho com a categoria de base como um todo, ele é um trabalho integrado. Só que algumas situações do dia a dia do futebol, depende da pessoa que está gerenciando, que nem o Renato, ele vai oportunizar os atletas, né? Normal, como um atleta que vai ter condição, que tem qualidade, tem competência, vai e ter não oportunidade. são todos, né? Não são todos, a gente sabe que o trabalho ele é minucioso, Quem né? chega lá é difícil, né? É São mais poucos, difícil. Né? E o trabalho, a categoria essas que eu trabalhei, ela sempre ficava dando esse suporte, mas ao mesmo tempo também não era um suporte consolidado, mas também não era uma coisa muito aberta, né? Sim. Tipo, vamos lá, tudo, né? Então tinha uma Fazia certa... de vez em quando ali um jogo-treino, alguma coisa assim, um coletivo. Tem uma certa distância que acho que vem aí de cada departamento do profissional executar ou não, né? Depende. Então, na época que eu passei ali, a gente teve os próprios treinadores que trabalharam comigo, né? Que acho que passou uns 3, 4 treinadores na categoria sub-23, desde que eu permaneci, esses 7 anos. Sempre também procuraram fazer um trabalho bem integrado com o departamento profissional, através do treinador, né? E procurar trabalhar o modelo de jogo que o treinador está trabalhando, Sim, sim. só que até onde era possível, né? Claro, então, claro, né? até o entendimento, né? Porque, querendo ou não, o atleta está em evolução ali, né? Exatamente. Aí tu tem essa ideia central de trabalhar integrado, mas às vezes não é tão possível por causa da demanda, né, do futebol profissional e do futebol de base, né? Mas a ideia central, Gustavo, desculpa, né? Essa pergunta ela é muito boa. Quanto mais tu conseguir fazer isso, melhor é para o clube. Claro. Meu entendimento, né? Tu tem que ter essa ligação, essa abertura. Claro que vai ter algumas situações que um pouco mais, um pouco menos. Sim. Depende muito do profissional também, mas que faz parte do processo e é muito importante para todo o clube ter essa integração. Sim. Sem dúvida. É principal. E eu acho que é bacana do trabalho que se faz, até em questão, claro, dos treinadores, enfim, mas acho que da preparação física é muito importante nas categorias de base, na transição para o profissional, porque muda, né? A exigência é enorme no profissional, bem diferente do que é na categoria de base, apesar de hoje estar muito mais, já é um profissional com 16 anos, digamos né? Sim. Mais ou menos nesse sentido. Nos grandes clubes, claro, né? No clube menor tu acaba demorando um pouco mais para chegar nessa maturação toda, né? Mas... Perfeito. A nossa função é preparar o atleta ao máximo para quando ele chegar ali, ele sentir o menos possível, né? Claro que vai depender também depois de ele vivenciar o futebol profissional, né? Como é outro jogo, mas as valências são as mesmas. Então tu vai mais da questão de maturação do atleta, mais de questão de adaptação ao ambiente, ao próprio jogo. Mas a gente busca sempre deixar o atleta o máximo possível preparado para quando tiver a chance ele corresponder bem, né? Essa é a ideia central. No Aimoré, vocês trabalham com alguns atletas de base ali, porque eu sei que a base hoje é terceirizada, né? Mas como é que está essa situação ali no Aimoré? Ele vem acontecendo, né? Ela teve um campeonato ali, o Sub-20 era uma terceirizada, né? E agora a categoria juvenil, que vem disputando uma competição, está indo muito bem. Alguns atletas ali até já vêm treinando conosco ali, até para vivenciar o ambiente. Claro. E sempre quando possível é de extrema importância porque a qualquer momento pode ter uma oportunidade e o atleta está correspondendo muito bem. Sim. Então tu tem que estar sempre olhando para a categoria de base para fazer esse elo de ligação que é importante para o clube. Surge talento daqui a pouco. Que nem eu estava comentando, se a gente conversou, essa questão de condicionamento, de preparação, a gente vai preparar. O atleta tem que ser bom, né? Tendo futebol, tendo talento, ele vai mesmo responder por si próprio dentro do campo. Sem dúvida. Maurício, a gente está chegando na reta final já do programa aqui. Quero te agradecer pela presença aqui no Esporte na TV. Desejar sucesso também, né? Que seja para o Aimoré. E essas próximas semanas, como é que vai ser o trabalho? O físico dá uma reduzida e vai mais pedinho? Isso, perfeito. A gente vai trabalhar mais... Já até entrou alguns componentes técnicos táticos do professor Edinho, né? A gente vai reduzindo um pouco mais essa questão de carga mais física. E aí, a partir da semana que vem também, já está priorizado alguns amistosos, né? Para começar a dar ritmo de jogo para esses atletas novamente. Para quarta até quinta semana, fazer mais uns 2 amistosos para estrear
no melhor nível para a gente conseguir fazer uma grande competição. Tá certo. Obrigado, Maurício, pela Obrigado, presença. Gustavo. Parabéns pelo programa aí. Tá certo. Então tá, pessoal. Muito obrigado ao Maurício Mandrasso, preparador físico do Aimoré, que esteve presente com a gente nessa sexta-feira. E nós voltamos na próxima semana, segunda-feira, estamos aqui de novo na Vale TV com mais esporte. Valeu, gente. Tchau, tchau. Bom final de semana.